A doutora Juarez Furtado, que veio trazer, debater uma dúvida que a gente tem. Quem tem filho único, que é o caso da Carol, o que faz? Agora, por exemplo, tá saindo de férias, com o sorriso aqui de canto a canto, porque eu vou ficar sozinha, tudo bem. Nada contra, tá? Quem vai passear enquanto outros irão trabalhar. Mas deixando a pequenininha Maitê, deixando um pouquinho apreensiva, não é isso? Um pouquinho? Que isso, gente? Tá quase desistindo da viagem? Nossa, a gente estava comentando aqui, é só nisso que eu penso nesse momento. Mas justamente pelo fato, eu acho, dela ser filha única. Ela é filha única por enquanto, porque ela é novinha e tal, mas o problema vai ficando cada vez pior quando os anos vão passando, não é isso, doutor Juarez? Bom dia. Bom dia, Carol. Realmente, assim, a questão do filho único eu quis trazer porque é uma coisa que no consultório pediátrico a gente acaba vivenciando questões que são conflitantes e são muito preocupantes, na verdade. Quando a gente fala ter um filho único, eu estou falando não de um filho bebê, não de um filho pequeno, mas um filho já mais velhinho, aonde a gente começa a observar algumas condutas e comportamentos dos pais e das mães e dos avós que não são interessantes para a vida dessa criança. Infelizmente, hoje em dia a gente acaba tendo um ritmo muito corrido. Papai e mamãe geralmente estão fora de casa. Enfim, não é mais como era na época dos avós, em que se tinha tempo para se cuidar de filhos. E aí gera nessas mamães, principalmente, a questão da culpa, a questão de angústias, na verdade, conflitos emocionais, que vão fazer o quê? Na verdade, que vão fazer com que ela peque, com que ela erre em detalhes que são muito importantes na pedagogia, na maneira de lidar e educar esse filho único. Esse filho único, geralmente, ele cai justamente nessa questão, a mãe munida com essas preocupações, ela acaba transformando sem querer, às vezes, e junto com a vovó, com o vovô, principalmente se for o único neto, no rei da casa e no rei da família. Ele manda em tudo. Então, e esse reizinho, ele na verdade vai trazer questões que são inerentes, que vão ser conflitantes dentro de casa e vão trazer questões inclusive para fora de casa, escola e outros ambientes sociais. Então é muito importante os pais estarem percebendo essa questão. A gente costuma falar aqui muito sobre a questão da paternidade e tudo. Na verdade, gerar um filho é muito fácil, mas criá-lo é muito difícil. O senhor aconselharia uma pessoa a ter um filho único, não? Eu não aconselharia ter um filho único, até porque justamente nós vivemos num mundo que precisa questão social e precisa haver um contato maior entre as pessoas, e o filho único ele não aprende tão rápido e não tem uma desenvoltura maior do que teria quando ele tem um parceiro ou uma parceira em casa, onde ele aprende ali brincando como se socializar e aprendendo limites e aprendendo a ter disciplinas e regras. Mas a impressão que eu tenho, assim, a partir do momento em que você tem um filho único, eu conheço algumas amigas da minha idade, claro, que foram filhas únicas. Parece inevitável para esses pais tratarem esse filho dessa forma. Sem perceber, é uma forma involuntária, sem prejuízo, né? Sem peso de consciência, eles fazem aquilo. Então, porque vira uma joia e aí acaba entendendo que não, isso está sendo normal e as condutas... Tipo, se eu não preciso dividir com ninguém, por que eu não vou dar tudo isso que ela quer, não é? Claro. Mas aí, quando essa criança começa a frequentar uma escola, por exemplo, ela começa a observar algumas questões. E aí as professoras é que trazem alguns detalhes para essa mãe e acordam, na verdade. Hoje em dia nós temos a vantagem, da época da nossa avó, que a gente tem consciência e toma consciência antes, e mais rápido e mais cedo. E quais são os primeiros sinais assim que essa criança pode apresentar para mostrar para os pais que tem alguma coisa errada já ali? Então, na verdade, o que a gente tem que observar? Na verdade, as dicas, as questões são para os pais, né? Temos que ter um cuidado, porque nessa questão de manter a criança com um reinado, porque daí, sendo filho único, a gente começa a proporcionar para ele todos os quereres deles, os desejos realizados assim, de uma maneira muito rápida, muito imediata, sem haver uma consciência de que para fazer algumas coisas, para realizar alguns desejos, precisa haver uma troca. Então, é muito importante alertar que, na verdade, o filho, quando a gente tem esse filho, né, Carol? A gente tem um filho e cria esse filho não para si, mas cria pro mundo. E isso é muito importante os pais se antenarem. Por quê? Porque, na verdade, se você está criando esse filho para o mundo, você vai fazer com que ele se socialize melhor e lá fora, na verdade, lá fora ele vai ter uma vivência melhor. E aí o que acontece? Vai ter menos angústias, menos conflitos, menos frustrações e vai ser um adulto mais saudável. Quando eu falo aqui desses cuidados, é para que a gente lá na frente tenha um adulto, um jovem mais saudável. Eu atendo também mães e pais em consultório, que a gente trabalha com homeopatia também,
O que acontece? Eu pego muitas mães e pais angustiados, doentes, com questões assim de estresse extremo, depressão extrema ou ansiedade extrema, porque começam a lidar com uma pré-adolescente, um adolescente em que ela não trabalhou antes, e aí não digo que seja muito tarde, mas aí já vai gerar um certo esforço maior. E aí essa mãe, esse pai começam a se preocupar tarde. E a sofrer junto, claro. Então, assim, é muito importante, a gente sempre alerta. Claro, é preferível ter... Hoje em dia ter um filho, assim, não é fácil numa questão econômica se ter um filho. Mas se puder optar... 2 filhos, geralmente com uma distância de 1 a 2 anos, que dá um tempo, 2 anos, para poder... 2 a 3 anos, ou até um pouquinho mais, para que eles cresçam juntos. 2 anos é muito pouco. Se deixar mais, é pior, então. Então, não, na verdade, enfim, isso não é regra, mas o ideal é que sejam próximos. Aí porque a pedagogia vai ser parecida. Filho único, porque a adaptação desse filho mais velho... se der uma distância longa? A aceitação desse novo filho vai ser cada vez pior. Isso, vai ser pior. Então, assim, a gente vê cada vez mais consultórios de psicólogos e de pediatras sendo preenchidos com essas questões. Então, eu quis trazer para que os pais e mães que têm um reizinho em casa e que de vez em quando falam, não, realmente é um reizinho em casa, mas eu vou mantê-lo assim, que se preocupem e que troquem ideias com os terapeutas, porque lá na frente isso vai trazer transtornos. A criança, a nível social, não vai se desenvolver bem, e isso a gente vê de carteirinha, isso no consultório, e isso vai fazer com que a mãe e o pai se angustiem, e daí tenham que tomar remédios, e enfim, tentem equilibrar uma coisa que não precisava, podia ter sido pedagogicamente trabalhado antes. A gente acaba não acreditando naquilo que falam pra gente de que o não dói muito mais pra gente como pais do que pra eles como filhos. E acaba levando aquilo como, nossa, eu não vou dizer não pra ele agora, não. Então, e é muito importante os pais assim atenarem, que é muito mais interessante, muito melhor a criança se frustrar com o não dentro de casa e logo depois, em seguida, saber por que ela recebeu aquele não, numa conversa amorosa, e receber amor depois dessa manifestação de limite, de disciplina, do que lá fora. Lá fora ela vai encontrar muito não. Lá fora não tem mamãe e papai abrindo portas e deixando assim tão fácil a vivência delas, né? Com certeza. Doutor Juarez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Doutor Juarez veio aqui hoje para me confortar também. Estou saindo de férias na segunda-feira e, claro, a Sinara fica com você durante todo o mês de março, ok? Ok. Boas férias. Obrigada. A gente vai para o intervalo porque... vamos deixar o site para as pessoas também terem mais... www.juarezfurtado.com. Lá também tem informações. Lá também tem informações também. Tudo que a gente fala aqui tem lá. Olha só que legal. www.juarezfurtado.com.